Olá! Esse podcast é para você que, assim como eu, anda pelos aeroportos tentando adivinhar tudo o que acontece por trás dos processos de embarque, desembarque, despacho de mala e tudo mais. Antes de contar quem está aqui com a gente, eu quero dar um spoiler. Quem aqui gosta de balinha de avião? É isso aí, galera. Eu sou o Diego Azevedo, fundador da SS Academy, e esse aqui é o Momento UOL. E eu sou Luciana Teles, Head de Customer Success e Customer Care na Axur e professora da CS Academy. Legal, estamos aqui com uma pessoa muito especial hoje, de uma empresa que eu acho que todo mundo admira, todo mundo que trabalha com CX deve admirar, né? A gente sempre pensa na Starbucks, Disney, né? Várias empresas. Eu acho que desse segmento também é uma empresa que, pelo menos eu, sou fã pra caramba, prefiro usar o serviço dessa empresa. E, bom, a pessoa que está aqui com a gente, ela veio do mercado publicitário, trabalhou em agências como a Narita e a Almap. Eu já trabalhei atendendo agências, né? Então eu sei o quão grande, quão desafiador é o trabalho dessas agências. Então veio do marketing, veio da publicidade para a área de CX. E hoje pilota aí nesse Airbus A350, que eu vi que é a maior aeronave, na Azul, né? Esse é o head de CX da Azul. Felipe Masson, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Momento UOL. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu adorei que vocês começaram com vários trocadilhos aí, estão sabendo. Eu também E pode adoro falar a palavrão, balinha. tá? Pode falar palavrão? Pode. Ótimo, Aqui tem esse ótimo. disclaimer no começo. Ótimo. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou fã de vocês, assisti vários videocasts aí e é bastante legal a gente começar o ano falando aí de todos os nossos desafios e todos os cases aí da Azul. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu queria que você começasse se apresentando para quem está assistindo a gente, contar um pouquinho mais da sua trajetória. Todos nós temos passagem por comunicação, o que é um ponto interessante de conversão da nossa carreira, né? Muita gente que trabalha com customer, na verdade, se a gente for pensar nas pessoas que a gente entrevistou recentemente, né? Muitas pessoas vieram de comunicação, marketing, enfim. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho mais também. Não sei se a publicidade que está caindo ou se é a CX que está crescendo, né? Eu vejo como áreas... Uma boa pergunta. Ninguém fica rico trabalhando com comunicação. Ou, na verdade, poucas pessoas ficam. Aquela piadinha da avó, né? Oi, quando é que você vai apresentar o Jornal Nacional? Nunca, né? Não sei se a Fátima Morro, enfim, aquela pegada. Mas acho que tem uma conversão mesmo de competências, né? Que a gente usa de forma replicável também na relação com o consumo, né? Bom, o marketing também tem um viés que é de marketing de relacionamento e tudo mais. Então, acho que é legal a gente entender, até para quem estiver aí, talvez no mercado de comunicação, publicidade, marketing, que queira pivotar, né, para uma carreira de customer, poder entender um pouquinho mais desse processo. Legal, legal. Então, essa é minha primeira cadeira de Customer Experience. Eu estou há quase 2 anos na Azul. E que desafio, né? Pois é. Eu entrei para ajudar o pessoal a estruturar a área e boa parte da minha carreira, de fato, a maior parte da minha carreira foi em agência de publicidade, né? Então, eu trabalhei 12 anos em comunicação. Desses 12 anos, 10 anos foram na Almap, né, que é uma agência muito grande e é algo muito raro para pessoas da minha geração, que geralmente a galera vai pingando, né, em agência, mas eu entrei e fiquei. Sai até na revista, né? Felipe Masson entra na UAP, né? Exato, como se fosse uma coisa muito relevante, né, mas enfim. E eu sempre trabalhei com planejamento estratégico em agência. Então, eu não sei se... Só para explicar um pouquinho do ecossistema de agência. Então, numa agência de publicidade, as pessoas geralmente associam publicidade à parte criativa, né? Então, a gente tem um diretor de arte, o redator que pensa nas propagandas, mas antes disso, tem todo um ecossistema para eles conseguirem ter ideias mais focadas que vão resolver o problema do cliente, né? E o planejamento estratégico... Olha aí o vínculo com empatia, com Exato. entender o desafio do cliente. Exato. E planejamento estratégico, que era a cadeira que eu trabalhava, e eu passei por criação também, mas foi uma coisa da faculdade, eu era jovem, não sabia bem o que eu queria ainda. A missão do planejamento estratégico é basicamente entender o cliente, né? Então, eu tenho um cliente, por exemplo, uma grande marca com um problema, e eu tenho que estudar o público consumidor desse cliente, tenho que estudar o mercado, eu tenho que entender quais são os problemas que essa marca vai resolver para esse cliente. Daí a minha missão como planejador estratégico é traduzir isso para o time criativo, que vai ajudar a gente a resolver esse problema de forma mais envolvente, mais impactante, né? Então, basicamente, o trabalho do planejamento estratégico era resolver problemas, que é uma coisa que a gente faz em CS, né? Em CX. Né? Então, eu acho que empatia é muito importante, né? Como você falou. Eu acho também o rigor com dados e essa paixão por resolver problemas é uma coisa essencial para as suas carreiras. Por isso que eu acho que eu
consegui fazer o link aí com a carreira de Customer Experience, né? Mas a diferença aqui em uma agência de publicidade, pelo modelo de negócio, a resolução do problema invariavelmente passa por uma propaganda. Em CX, não. Às vezes é uma propaganda, às vezes é um serviço, às vezes é um processo. Exatamente. Mas boa parte do raciocínio, de como você aborda aquele desafio é muito parecido, né? Então, eu fiquei aí boa parte da minha carreira em propaganda. Eu trabalhei com grandes marcas, inclusive eu trabalhei com aviação, né? Como publicitário atendendo aí. E eu cheguei no momento da carreira, eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação começa a se coçar, assim, né? Será que tem outras coisas que eu posso fazer? Que mais, né? Exato. Trabalhar no cliente, né? Exato. E então, quando eu decidi aí tirar um tempinho para pensar no que eu queria fazer, aquela coisa, vou tirar um sabático. Eu não consegui ficar um mês sem trabalhar, né? Então, eu fiquei um mês sabático e depois eu já comecei... eu fui para uma empresa uma startup, uma health tech, né? A Conexa Saúde, que isso foi durante a pandemia, que é uma empresa de telemedicina que explodiu durante a pandemia. Então, eu tive uma experiência bem legal. E eu participei de um processo de aceleração de startups também, que era uma experiência que eu gostaria de ter. Então, tudo isso meio que me levou até a Azul, né? Então, eu acho que é uma trajetória aí muito focada em comunicação, mas eu acho que são habilidades básicas, assim, que você usa em Customer Experience. Então, empatia é muito importante. Essa capacidade de resolver problemas com rigor de dados, né? É muito importante. Criatividade também, porque às vezes você está num cenário que você tem pouco tempo, poucos recursos e um grande problema. Então, você precisa ser criativo para resolver esses problemas. Então, acho que olhando em retrospecto, as coisas se encaixam, né? Não, e faz todo sentido. Eu sempre comento, né, Di, que eu entrei no jornalismo porque eu queria dar voz para quem não era ouvido. Nada mais conectado hoje com a minha carreira de customer, porque na prática, o que a gente vê em 90% das empresas, ou até mais, são consumidores que não são ouvidos. Exato. E que aí, claro, não tem seus desafios ali mapeados, diagnosticados da forma correta, né, Fê? Exato. Exato. E eu acho que eu também sou publicitário, né? Que a gente traz uma visão de como que essa experiência ou essa ação nova que a gente vai criar se transforma em marketing, né? E a gente vê isso nas gigantes, nas grandes empresas, né? Todo mundo tem um celular com a maçãzinha, porque tem uma experiência muito massa. Eles criaram, né, várias tendências em smartphones. E eu vejo isso muito na Azul, em cada ação, né? Eu fui dar um Google ali em Azul Notícias. E, cara, é muita coisa, né, que vocês criam. Eu acho que não é à toa que contrataram você, que escolheram você, né? Falaram assim, putz, vamos trazer um publicitário que já tem essa visão, já tem experiência XYZ. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Como que essa estratégia, se é proposital, né? Eu tive uma experiência muito ruim indo para o Canadá com um cachorro e vocês lançaram recentemente, né, um snack para cachorro, daí o cachorrinho vai do seu lado e tal, é muito doido. O meu foi no porão lá, nem sei como foi, não tem foto nenhuma, não tem, nem sei como que ele foi. Foi péssima essa experiência. Minha decisão é nunca mais viajar nunca mais viajar, né? Agora com esse lançamento da Azul, quem sabe? Eu queria saber... teremos novidades disso também. Spoiler. Em primeira mão. Para quem é cachorreiro como nós. Exatamente. Então, eu queria saber como que é esse processo, se é proposital, né? Para dar buzz mesmo. Eu sei que tem uma voz do cliente, como a gente estava falando, mas me conta um pouco sobre esse processo. Ele é proposital e ele é estratégico, né? Porque eu acho que... Tentando fazer esse link com comunicação e publicidade, eu acho que é uma habilidade que a gente aprende como comunicador é storytelling, né? E você precisa do storytelling o tempo todo, para envolver seu cliente, para envolver um executivo numa sala de reunião, para conseguir verba, para envolver o cliente. Então, essa capacidade de contar histórias e de concatenar fatos que são desconexos para fazer um sentido, eu acho que é muito importante para o profissional de Customer Experience. E na Azul, a gente tem diversos estudos, tudo que a gente faz é baseado em dados, né? E a gente tem um estudo que mostra que, quando a gente olha para a marca Azul, agora indo para o universo do marketing, né? Um dos principais pilares, se não o principal pilar que define a marca é a experiência, né? Então, a experiência do cliente é um pilar muito importante para a marca e vice-versa. Então, é uma relação de muita sinergia, né? Nós estamos dentro da diretoria do marketing hoje porque a gente entende que são duas áreas irmãs e que se conversam muito. Então, na verdade, todas as ações de Customer Experience, né, todas as ações voltadas para o cliente, ela surge com essa missão de ser um pilar de marca também, né? Então,
O buzz, eu acho que é uma parte da estratégia, porque a gente sabe que a gente está fortalecendo aí um pilar muito importante para a marca Azul, e com isso a gente cria esse ciclo virtuoso aí, que é a relação entre experiência e a imagem de marca, né? Então, assim, não só é proposital, como é estratégico, porque a gente entende que é uma sinergia que precisa E acontecer. que reforça um diferencial que o próprio cliente já enxerga, né? Exato. Mas tem um ponto que sempre me preocupa quando a gente fala dessas estratégias de buzz, é porque a gente conhece vários casos de empresas que só vivem disso, né? Uhum. Que só fazem buzz. Sim, E na sim, prática sim. os processos não são desenhados para isso, o atendimento não funciona como deveria. Aham. E essas empresas, lógico, né, tem uma vida, nesse posicionamento elas têm uma vida curta, né? Porque logo Sim, o sim, sim. consumidor invalida Exato. esse buzz, porque fala, não, peraí, Aham. você está fazendo isso aqui, mas quando eu preciso de atendimento é muito ruim. Uhum. Então, na prática, o que a gente sabe, o que a gente vê, Fê, é que tem tem empresas que não, pois tem o caso mundial da Zappos, né, que é super conhecida por atender muito bem e por encantar os clientes, né, Uhum. fazer disso buzz também. Sim, Eles sim. vendem cursos, inclusive, disso. Vendem treinamentos e visitas lá sobre isso. Mas tem muitos casos de empresas que se deram muito mal porque só Uhum. viviam de buzz. Exato. Não, eu concordo 100% com você. Eu acho que, pensando um pouquinho na curva de maturação do CX no Brasil, eu vejo que tem muito buzz, né? Tem muito buzz, tem muita palavra bonita. E eu sou de marketing, então eu adoro falar um marketês, né? Meter umas palavras em inglês aí. Mas lá na Azul, tudo começa com... Eu acho que uma coisa muito importante do nosso trabalho é a profundidade, né? A gente trabalha hoje com 14 mil tripulantes, né? Que são as pessoas que trabalham na Azul, são os tripulantes. Então, para a estratégia de CX de fato impactar o cliente, a gente primeiro precisa resolver o problema do tripulante, né? Do pessoal que está ali na ponta, atendendo o cliente, lidando com o cliente mal-humorado, porque o avião atrasou por causa da chuva. E com essa galera não tem muito buzz, né? Você precisa ter uma visão... Na hora da crise... Uma visão muito pragmática, você precisa de dados e fatos e você precisa de processos para garantir que aquilo vai acontecer da melhor maneira. Em aviação, a gente não tem muito espaço para errar, né? A gente trata com pontualidade, com regularidade. Então, todas essas ações de buzz... o buzz é a cereja do bolo, é importante, mas é uma ação que não pode sobreviver pelo buzz. Né? Se você vê alguma coisa divulgada, a comunicação de uma coisa, você pode ter certeza que a gente passou meses planejando aquilo, a gente passou meses revendo processos e às vezes isso envolve legislação da ANAC, como a questão aí do snack para pets. Então, o buzz, de fato, é a cereja do bolo, porque a gente entende que se a gente não tiver profundidade e consistência, isso é muito importante para a gente, é um pilar de CX lá na Azul. O cliente vai escolher outra companhia aérea e a gente vai perder uma coisa que é um mega diferencial, que é a qualidade na experiência, né? Então, toda ação de CX, todo processo novo, todo produto novo, ele passa por um processo muito rígido de validação, de prototipação, né? Tem muita coisa que dá errado, que daí vocês não veem um buzz porque deu errado, mas eu acho que a gente se sente muito confortável em errar rápido e ter profundidade nas ações para, de fato, a gente oferecer a melhor experiência, o melhor produto aí para o nosso cliente. Muito legal. Eu não sei se foi uma prototipação que eu participei, mas no dia da abertura da Copa, eu falei, nossa... Desse ano? Do ano desse ano, não. Do ano passado? Do ano passado, eu... Já virou o ano e eu continuo em 2022. Eu falei, nossa, que burrada, eu vou viajar na hora da abertura, né? E ainda bem que era na Azul, porque tinha TV ao vivo, foi a primeira vez que eu vi num voo brasileiro, assim, né? Uma TV ao vivo. E aí eu falei, nossa, que demais, né? Daí eu cheguei, acho que depois de uma semana já tava bombando na internet, né? As TVs e tal. Sim. E foi bem sazonal, né? Foi bem na Copa, assim, achei muito legal, né? Você falou de tripulação... eu tenho um amigo até que é comissário na Azul e ele fala muito bem de treinamentos e tal. Legal. E eu acho que esse é um ponto que a gente vê muito em CS, principalmente, né? A CS Academy, ela serve para isso também, né? Para a gente construir um pouco desses conceitos, trazer esses conceitos até para a operação. E a gente estava falando aqui antes nos bastidores sobre a jornada, né? Eu acho que a jornada, quando ela é muito bem desenhada, é lindona, né? Você contrata consultoria, ela vem, desenha aquele negócio lindão. Aí manda printar e coloca na parede? Exato, muitas vezes ela não funciona, né? Porque a galera ali da frente não tá. Como que é esse processo de levar uma decisão para a operação? Cara, você falou de um case muito legal, muito recente, que é a transmissão da Copa aí na nossa TV ao vivo. Isso foi uma frente que era muito importante para a experiência do cliente, né? E daí vem os dados, né? A gente tem dados que mostram que na experiência de voo,
a TV ao vivo é um dos aspectos mais valorizados por um público estratégico para a gente, que é o público de negócio. Então, a gente sabia que a TV ao vivo era muito importante e a gente sabe que a Copa é muito importante aí para os brasileiros. Então, a gente conseguir transmitir os jogos ao vivo, e a gente foi a única companhia aérea do Brasil, uma das únicas no mundo, foi uma operação de guerra, porque a gente tinha poucos dias, né, para negociar os direitos de transmissão, porque a gente teve que negociar com a FIFA. Então, isso envolveu o marketing, isso envolveu a diretoria técnica, porque a gente precisou envolver todo o aspecto ali de manutenção da TV. Parece que é muito mais fácil do que na prática é, né, gente? Então, foi uma frente voltada para a experiência do cliente que envolveu o jurídico, envolveu a diretoria técnica, envolveu o marketing e envolveu os executivos, porque a gente precisou pagar, obviamente, né, para garantir os direitos de transmissão. Mas é um bom exemplo de como eu acho que o CX na Azul, eu acho que ele fica tão concreto para o cliente final, porque ele tem profundidade e é tudo feito a 20 mãos, né? Porque eu acho que você falou muito da jornada, né? Se o CX, se as estratégias ficam ali na jornada, que está impressa ali na parede, cheio de post-it, fica ali no silo do CX, eu acho que as coisas não se concretizam e elas não vão para a rua, né? Porque a cultura não está implantada de alguma forma. Exatamente. Então, isso foi um projeto prioritário para a gente no ano passado e realmente o Buzz, eu acho que foi um caso onde o Buzz foi muito orgânico e a gente ficava muito chateado porque, assim, a transmissão da Copa tem várias limitações da FIFA, se você não é patrocinador, e a quantidade de vídeo de cliente que a gente via... Eu postei na hora. Porque a gente tem Wi-Fi também nas aeronaves, né? Então, muito cliente postando. E vocês não podiam repostar. E a gente não podia repostar. E, além disso, teve uma outra ação também que a gente expandiu durante a Copa, que foi o Happy Hour. Né? Então, a gente tinha cerveja, petisco e futebol ali dentro do avião. Mas, enfim, acho que foi uma ação muito bacana e eu acho que, infelizmente, o Brasil não avançou tanto quanto a gente gostaria, mas a gente sabia que era um aspecto muito importante para a experiência do nosso cliente. Daí, fazendo um link com o treinamento, né, que você falou. Então, assim, a nossa máxima na Azul é, primeiro, a gente cuida do cliente interno, a gente resolve o problema do cliente interno para ele resolver o problema do cliente externo. Né? Então, toda a ação de CX, ela obviamente, a área de CX, eu acho que tem a gestão disso, né? E tem, eu acho que o olhar estratégico em cima disso, mas são ações que elas são feitas a diversas mãos, dependendo da etapa da jornada, né? Então, tudo que acontece dentro do avião, numa parte da jornada que a gente chama de in-flight, que é a parte mais importante para a experiência do cliente, todas as ações de experiência do cliente são feitas em conjunto com os comissários. Quando a gente fala de entretenimento, a gente fala também com a diretoria técnica. A gente, para vocês terem uma ideia, tem reuniões com a equipe de limpeza e manutenção da aeronave, porque isso impacta muito na experiência do cliente. Né? Então, tem um aspecto muito importante de trazer essas pessoas da operação para fazer parte da estratégia, porque, de novo, é muito fácil lá em Barueri ficar olhando para um monte de dashboard, gráficos e ficar tentando entender... Esperar a coisa acontecer. Esperar a coisa acontecer, né? Mas o cara que está lá na ponta, lidando com o cliente, que tem uma visão que talvez a gente não tenha. Então, é importante a gente trazer essas pessoas para perto. E, além disso, tem uma questão que é uma parte do pilar, eu acho que da experiência do cliente, da cultura do Azul, que é o modelo de atendimento. Né? Então, na Azul, a gente tem uma palavra, na verdade, que é o OPA, né? Que é uma abreviação do observar, perceber e atender. Né? Então, eu observo o meu cliente e observo necessidades que, às vezes, ele não está verbalizando. Percebo como eu posso agir e atendo da melhor maneira. Né? Então, o OPA é muito interessante porque ele é uma parte da cultura, mas é um modelo de atendimento. Para isso, a gente precisa de treinamento. Né? Então, uma das principais iniciativas de CX do ano passado foi revisitar o OPA. Porque a pandemia acho que virou o segmento de cabeça para baixo e acho que a aviação foi um dos maiores afetados. Não, até porque reinventa. Faz desse jeito, faz do exatamente, outro. Corre, agora não pode mais fazer check-in online, tem que entregar o negócio de vacinação. Corre, aumenta, então... Gente, eu não sei como é que vocês sobreviveram, cada dia era uma novidade. Pois é. E acho que um dos principais diferenciais da Azul é o atendimento, né? Olho no olho, e durante a pandemia isso ficou perigoso. Né? Então, como que a gente pode se reinventar sem perder essa essência? Então, uma prioridade nossa no ano passado, que a gente ainda está lidando com as consequências da pandemia, a gente tem um cliente novo, um cliente, acho que está muito mais conectado, muito mais exigente, um cliente que está com o celular na mão, o tempo todo ele pode fazer uma live e se algo não foi do agrado dele, isso vai ser repercutido. E teve uma questão muito interessante que a gente percebeu estudando esse cliente, que o aeroporto, para a maioria dos brasileiros, é um lugar super empolgante, né? Eu estou indo sair de férias, às vezes é a primeira viagem que eu estou fazendo, durante a pandemia ele se tornou um lugar perigoso. Né? Então, o cliente que a nossa operação encontrou era um cliente muito diferente. Então,
a gente entendeu que a gente precisava revisitar o OPA, né? Então, nós conversamos com muitos clientes, nós entrevistamos, acho que mais ou menos 800 clientes, entrevistamos pessoas de toda a operação e a gente fez, na verdade, um programa de reciclagem em relação ao OPA, né? Então, a gente fez no formato de série, então isso foi um pilar muito importante, que é a formação e a gente empoderar a operação para implementar as nossas estratégias de CX. Eu acho que é uma coisa essencial, né, para as coisas acontecerem na prática, né? Então, acho que você está certo. Eu acho que o treinamento é muito importante, mas não só o treinamento, é envolver a operação nas estratégias de Customer Experience para que tudo seja feito a diversas mãos. E é aquela coisa, né? Se eu tenho uma teoria e a operação não compra essa teoria, ela vai ficar como uma teoria, né? Então, eu acho que, além do treinamento, as estratégias começam muito aliadas aí com as pessoas que sentem na pele o efeito de um bom atendimento aí para o nosso cliente. Tem uma coisa, desculpa te interromper, Di, mas tem uma coisa que me chamou a atenção da tua fala, quando você falou da metodologia do OPA, que tem um quê de autonomia, né? Tem. Que é super importante, porque o que eu vejo... também em vários cases que a gente conhece, né, de uma limitação do que a operação pode fazer. Exato. E trabalhando com a ANAC ainda, né? Não, de um gesso, um mercado regulamentado, Sim, gente, super sim. difícil. E eu entendi da tua fala que, inclusive, esse ouvir e tomar ações dá uma autonomia muito grande para quem está na linha de frente do cliente. Exatamente. E acho que é um equilíbrio muito delicado, porque nós estamos num segmento que é muito regulamentado, então nós estamos lidando com pontualidade, segurança, regularidade. Por outro lado, um pilar muito importante da Azul é a humanização no atendimento. O atendimento é aquele atendimento que é feito para aquele cliente, né? Então, nós precisamos empoderar a nossa operação para, dentro daquele limite da regulamentação, conseguir ver as áreas cinza para conseguir atuar nisso, né? Que às vezes não é preto no branco, às vezes a gente tem muitas áreas cinza. E é difícil de fato, né? Porque às vezes você tem um comissário ou alguém que está ali na operação de embarque, que está com uma pressão para que o avião decole no horário e, ao mesmo tempo, ele precisa ter a autonomia de prestar um atendimento mais handmade para aquele cliente, porque a gente sabe que é o nosso diferencial. Então, acho que dentro dessa caixinha da regulamentação, nós estimulamos muito os nossos tripulantes a olhar para as áreas cinza, né? Então, assim, não é só preto e no branco, né? Ok, a gente tem uma legislação voltada para a segurança, e segurança é um pilar número 1 da Azul, mas, assim, tem muito cliente que está voando pela primeira vez, ainda mais com a estratégia da Azul, né? Que a gente voa para destinos que nenhuma outra voa. Então, tem muito cliente que passou a vida inteira pegando barco e vai pegar um avião pela primeira vez. Aquele cliente está inseguro, aquele cliente está com medo. Então, é muito interessante. Quando a gente conversa com comissários, essa questão do OPA fica muito viva, né? Então, eles têm alguns detalhes que eles percebem. Por exemplo, um cliente que está entrando no avião esbaforido. Provavelmente ele chegou atrasado no aeroporto, ele está tenso, ele ficou com medo de não embarcar. Então, aquele cliente, ele está num mood mais tenso, né? Se um cliente entra com a família mais relaxado, ele está de férias. Então, você vai ter espaço mais para interagir de forma mais leve. E eu viajo bastante, né? E aí eu vejo muita gente entrando chorando no avião. Parece bobagem, mas observa. Se você, enfim, né, tiver de olho, sempre numa aeronave tem alguém que está entrando chorando. É mesmo. Observa, é impressionante. Sim. Como eu já me cago de medo mesmo, então eu sempre observo tudo, né? E sempre tem alguém que entra chorando. Mas chora por quê? Então, por tudo isso, eu vários acho. Tem motivos. pânico, Pressão ali, Às né? vezes, uma moça uma vez sentou do meu lado, e eu sou jornalista, né? Então eu pergunto tudo. Para qualquer pessoa que parar, eu pergunto. Já viu? Eu sou o cara do livrinho, eu fico só... Eu vou perguntando. Outro dia sentou um piloto do meu lado e eu comecei a fazer várias perguntas para ele. Ele falou, moça, você quer trabalhar com aviação? Eu falei, não, só queria entender mesmo. Eu perguntei para uma moça, ela falou que estava indo para um velório, tipo... E que ela não podia... Ela estava nervosa porque ela quase perdeu o avião. Enfim, aí ela perderia, obviamente, a despedida do doente familiar dela. Já perguntei para mais de uma pessoa, tá? Teve uma menina que estava com muito medo. Era a primeira vez que ela viajava. Tanto que ela viajou de mão dada comigo o avião inteiro. Sim. Eu já vi várias situações, é um negócio muito, tipo... E tem um aspecto interessante que vocês podem perceber na maioria das companhias, mas na Azul isso é muito levado a sério. Quando você está entrando no avião, o comissário está ali na entrada te recebendo. Acho que é uma questão ali de bom tom, né, para a gente começar o atendimento, mas é uma ferramenta de trabalho para eles, porque ali eles conseguem analisar os clientes, Perfis, né? e eles conseguem prever como que vai ser aquele voo.
né? Eu acho que na pandemia foi muito comum cliente voando porque perdeu um ente querido para visitar alguém que estava doente. Então, todas essas questões, eu acho que tecnologia é muito importante, dados é muito importante, mas acho que essa sensibilidade humana é o grande diferencial da Azul. E tudo isso tem a ver com o OPA, né? Com você conseguir observar e perceber aquilo que às vezes o cliente não verbaliza, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante para o nosso atendimento. Inclusive, a gente usa a tecnologia, a gente usa dados para empoderar o OPA, né? Que aí a gente cria esse ciclo virtuoso que é tão importante aí para a experiência da Azul. Muito legal. E eu acho que tem clientes ruins, né? Como eu sou o cara que chega atrasado. Então... Meu, quer me ver puta? Eu vou dar a dica para quem tá ouvindo a gente. Eu tô na fila do check-in. E aí começarem a falar assim, vou para Recife 6h40. Aí tem uma pessoa que tá lá no final da fila, acabou de chegar. Eu ia falar uma palavra agora e ia xingar aquela pessoa, mas não vou. Porque pode ter tido algum imprevisto, enfim. Mas que acabou de chegar, ela fala, sou eu. Aí passa na frente de todo mundo. Gente, acorda cedo, pô. Por que tem que ficar na fila e vocês não? Exato. Assim, eu sou distraído mesmo, não acordo tarde não. Mas assim, às vezes, teve um dia que eu tava num hotel, né, que fui convidado pro evento, e pagaram um hotel, hotel massa, assim, ó, o café da manhã. Você não podia abrir mão do café da manhã. O café da manhã era muito bravo. Você conhece, filho, você não tá O ligado. café da manhã era muito bom. E aí... Quem trabalha com customer também tem isso, né, de querer aproveitar as experiências ao máximo. Exatamente. E aí, não sei, na minha cabeça tava, sei lá, o voo era 1h. E o voo era às 10. Ou às 11, um negócio assim. E eu lá, mandando ver, mandando foto pra Isa, assim, né, tal. Nossa, pô, que café e tal. Aí ela falou, que horas que é seu voo? Eu falei, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que é entre meio-dia e 1h. Eu olhei, cara, faltava 20 minutos. Aí eu falei assim, pô, é 15 minutos daqui, então vou correndo pro quarto, pego as coisas, vou lá e vou dar sorte de o voo estar atrasado, né? Aí eu cheguei, fui bipar ali. Essa hora é sorte, você percebe, né? Se eu tô na fila lá esperando o embarque e eu vou atrasado, eu fico puta. Nessa hora aí é sorte. Não, isso é a pior coisa pra experiência do cliente. Exato. Atrasado, E aí E assim, eu fui bipar, não consegui nem entrar na área de embarque. Eu falei, nossa, vou ter que gastar uma grana aqui já. E aí eu desci, lá, aí tem um guichê da Azul lá em Porto Alegre. E aí tinha uma fila, e aí assim, tinha uma pessoa que um ente tinha falecido mesmo, né, na frente, a pessoa chorando. E aí tinha uma outra pessoa na minha frente, e ela estava muito indecisa em que horário que ela ia, eu já comecei a dar um nervoso. Aí porque eu pensei assim, cara, eu vou perguntar se o voo atrasou e se ele me libera para entrar lá, né? Só que eu cheguei lá, ele falou assim... Ele nem me perguntou nada, assim. Falou, beleza. Daí ele foi me acalmando, ele viu que eu tava nessa euforia que você tava descrevendo agora. Eu me vi na hora que você tava falando. E aí falou, beleza, R$50. Aí eu falei, R$50? Tipo, de graça, assim, né? Pela burrada que eu fiz. Então... Tá um pouco mais caro do que o café da manhã, na verdade. Exato. Não, eu acho que é aquele café. Era mais caro. E aí, esse é um exemplo. Aí tem um exemplo, né, de um cliente ruim, como eu fui nessa vez. E tem um exemplo que sempre acontece nos voos que eu tô, que é... gente, não pode levantar agora que vai ter turbulência. Aí o cara vai lá... Isso, eu ia falar na hora... Vocês entenderam. Abre a merda do cinto, cinto, levanta e vai no banheiro, assim. E eu nunca vi... Assim, eu seria... muito incisivo nisso. Qual foi a parte que não é para levantar agora que o senhor não ouviu? Porque é segurança, né? E como que é isso? Assim, você falou, pô, tem autonomia, daí tem a leitura, né? Fala assim, pô, esse aí vai levantar, né? Esse cara aí, esse é o atrasildo. Eu chego, eu sempre peço água, então, porque eu sempre tô meio suado, assim, querendo chegar. Então, como que é essa gestão de mini crises aí dentro da Azul? É engraçado que você falou, eu sou um cliente ruim, né? E na Azul a gente tem uma máxima, na verdade existe uma máxima, eu acho, em Customer Experience, que é aquela pergunta, o cliente sempre tem razão? Não. Né? Então, sim, não, e geralmente quando a gente faz palestra, a gente faz essa pergunta e o público se divide. O que a gente fala na Azul é que não importa quem tem razão, importa resolver o problema do cliente, né? Você não vai entrar no embate ali com o cliente, às vezes ele tá certo, às vezes ele tá errado, mas assim, o que a gente tem que fazer é resolver aquele problema. Concordo com você. Né? Então, isso eu acho que é uma outra veia importante do atendimento da Azul, né? Você, não vou falar que nunca, né? Porque, enfim, existem casos e casos, mas raramente você vai ver algum tripulante da Azul entrando no embate com o cliente, né? É sempre uma postura muito propositiva de resolver aquele problema, né? Então, a gente sabe que tem cliente que chega atrasado, a gente sabe que tem cliente que está abalado por conta de um familiar que morreu, a gente sabe que tem cliente que está super de boa. Tem uma expectativa muito grande de uma viagem, porque às vezes a gente pensa em coisas ruins,
Mas eu sempre que vou viajar, fico naquela expectativa de dar tudo certo, que é uma aposta, né? E às vezes tem cliente que tá super relaxado, por exemplo, cliente de turismo. A incidência de atraso com esse cliente, às vezes, é maior do que cliente de negócio, porque o cara tá lá, de boa, de férias, passeando no aeroporto. Tá no McDonald's, né? Às vezes é a primeira vez que vai pro aeroporto, tá aproveitando o café da manhã do hotel. Então, assim, é um desafio, porque a gente tem que equilibrar a questão da regularidade e da pontualidade, que é o pilar número 1. Inclusive, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo esse ano. Achei o máximo essa premiação, inclusive. Foi a primeira vez no Brasil. Por que isso é importante para a experiência do cliente? Porque se um voo sai atrasado, não importa o quão simpático vai ser a comissária, não importa a balinha, não importa a copa passando ao vivo, o cliente vai achar tudo ruim. Tudo. Porque estragou a programação. Porque estragou a programação. Então, assim, regularidade e pontualidade é o fator que mais influencia a experiência do cliente. Né? Por isso que em CX a gente tem uma influência e a gente tem que trabalhar com áreas técnicas para garantir a regularidade. Né? Então, a gente trata de muito projeto de autosserviço para melhorar a eficiência, para melhorar a pontualidade da Azul, né? Então, reforçando essa questão do prêmio da Azul, a gente paga pau pra gringo, né? Uhum. Eu viajo muito, né? Principalmente pra fora ali. E aí, gente, a experiência de viajar numa companhia não brasileira... Sim. Eu podia usar outro palavrão agora. É muito ruim. Eu já passei por tudo que vocês imaginam. Uhum. Numa conexão da mesma companhia aérea, o cara do guichê fechar o check-in na minha cara e dar uma risadinha. Sim. E eu queria bater nele. Você me conhece, né, Diego? É que eu não queria ser presa nos Estados Unidos. Já aconteceu, assim, de tudo que vocês imaginam, gente. Tudo que já podia acontecer comigo num voo internacional. Acontece. E, assim, tu pede ajuda. Se tu levantar a mão e pedir ajuda, os caras estão cagando pra tua experiência. Assim, eles estão... eles falam, this is not my job. Tudo pra eles não é trabalho deles, e foda-se. Uhum. É muito diferente de ser atendido e de voar com uma empresa brasileira. Eu acho que essa máxima de resolver o problema do cliente, eu acho que é um grande diferencial da Azul também, porque tem coisas que saem do controle do cliente e da companhia aérea, né? Por exemplo, o aeroporto fechou por conta do tempo, né? Chuva, ainda mais no verão, né? Essas coisas acontecem, né? Mas, assim, acho que o ponto principal é resolver o problema daquele cliente, não importa se ele tem razão ou não. Né? E aí a gente tem inúmeros casos de como essa autonomia controlada que os tripulantes da Azul têm, como isso teve um impacto muito positivo aí na vida dos clientes e como isso acaba criando um pilar importante da nossa fidelização, assim. E eu concordo com você, assim, a parte do meu trabalho é viajar e conhecer outras companhias, né? E a Europa está passando por um período muito atribulado em aviação, de caos aéreo, que é uma consequência ainda da pandemia. Americanas. E essa cultura do This is not my job é impressionante. E eu tive uma viagem recente, foi no meio do ano passado. Eu fui para Amsterdã participar de um evento e deu tudo errado. Absolutamente tudo errado na minha jornada. Então, o meu voo, eu fiz uma conexão eu fui, na verdade, para a República Tcheca, fiz uma conexão em Amsterdã. O voo deu overbooking, né? Então, eles venderam mais passagens do que tinha lugares. Eu fiquei uma noite em Amsterdã. E aí a minha mala foi extraviada, eu ia ficar 3 dias na República Tcheca, eu fiquei 3 dias sem mala para participar de reunião, para participar de evento, e o voo da volta foi cancelado. Então, assim, deu tudo errado. O evento foi legal, assim, só pra gente ficar com uma energia positiva também, não é uma bosta. Mas Praga é uma cidade muito bonita, pra quem não conhece. Ótimo, gente, ótimo. É um lugar que vale a pena conhecer. É que eu gosto sempre de ver a coisa pelo lado positivo. Mas Praga é ótimo, boa cerveja, boa vodka, enfim. Cara, o que me chamou a atenção foi o atendimento, assim, a falta de empatia e a falta dessa postura propositiva de resolver o problema. E tem um caso muito engraçado porque minha mala ia ser perdida, né? Porque quando você perde sua mala extraviada, tem um sistema que todas as companhias aéreas conseguem enxergar onde está aquela mala, se aquela mala está dentro do sistema, né? Então, eu falei com o pessoal do Brasil, que tem acesso a esse sistema, e é um sistema universal para todas as companhias, e o pessoal falou, sua mala não está ali, sua mala não consta. E daí, o que aconteceu? Nesse evento, estava o diretor de CX do aeroporto de Amsterdã, onde eu tinha perdido minha mala. Aí falando você falou, das maravilhas a bola veio quicando, né? E daí, ali no coffee break, e é engraçado, cara, porque eu precisei comprar roupa todos os dias, e, enfim, foi uma aventura. Eu cheguei ali no coffee break, né, no networking break, falei, cara, me ajuda com a minha mala, porque... E aí eu consegui porque eu não aguento usar essa mesma cueca 2 dias. Pois a cueca vai sair correndo daqui a pouco, assim. E eu ia até o aeroporto ali em Praga para tentar falar com as pessoas da companhia, porque eu sabia que a minha mala estava ali, né, porque eu tinha inside information.
E uma das atendentes ali do aeroporto, ela começou a falar em tcheco, e eu entendo tcheco, né? Eu falo um pouquinho de polonês, que é parecido. Olha aí, mais uma curiosidade E ela sobre o Felipe. começou a Você falar fala assim... polonês. Eu falo polonês, eu não sei o que eu faço com esse menino mais. Ele não para de encher meu saco na minha frente, assim, eu no balcão. Provavelmente ela nem imaginava que você sabia falar Daí eu polonês. falei, o que eu quero é informação, assim você resolve meu problema. E daí ela já... E eram umas coisas assim, de ter uma folha impressa no balcão, não vamos dar informação. Isso é impraticável aqui para Azul, assim. Esse que é o nosso grande diferencial. É engraçado que às vezes, lá dentro da Azul, nós temos uma equipe de 11 pessoas que trabalham em CX, né? E a exigência é uma coisa muito alta, porque é um pilar importante para a Azul. E a gente brinca que a gente trabalha como o nosso NPS fosse negativo, né? Porque... Régua alta. A régua é muito alta e o patamar... E quando a gente sai e vê outras companhias, a gente vê realmente que é um diferencial do Brasil, assim, não só da Azul, assim, mas a Azul acho que é uma coisa que é um pilar importante para a companhia. Mas, de fato, quando você sai do Brasil, assim, é outro universo mesmo. Uma bosta, gente, uma bosta. Ô, Fê, agora depois eu quero entender mais sobre essa questão do polonês, fiquei curiosa, jornalista. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou das pessoas do teu time, né? E a gente tá falando de cultura, né? Embasada em processos, como você trouxe aí, mas a gente sabe que competências, principalmente soft skills, são muito difíceis de desenvolver se a pessoa já não vem, né, com elas. Ela não tem essa... Sim. Essa competência já desenvolvida, né, nela. Que competências você busca para contratar em CX na Azul? Deixa eu pensar em umas palavras bonitas. Não, pode falar a verdade, porque eu gosto de gente que põe a mão proatividade, na merda, né? E só adicionando até sobre perfeccionismo. Eu gosto de gente ansiosa. Até sobre o padrão de contratação até o comissário lá, né? Cara, eu acho que uma característica muito importante da minha equipe, que faz toda a diferença, que é uma equipe muito multidisciplinar. Então, nós temos pessoas de marketing, nós temos pessoas de aeroporto, nós temos ex-comissários, nós temos pessoas que trabalharam com compras. Por que isso é importante, né? Porque a atuação do CX lá na Azul é muito mão na massa. Né? Eu falo que a gente tem que estar sujo de graxa o tempo todo, senão a gente não está fazendo o nosso trabalho. Então, eu preciso de pessoas que consigam circular bem na companhia inteira, né? Desde os altos escalões dos executivos até as áreas mais de operação, consigam falar a língua dessas pessoas e consigam negociar com essas pessoas, né? Certo. Então, esse time multidisciplinar é muito importante, porque senão, de novo, o CX fica só na teoria. E aí, sobre soft skills, eu acho que duas coisas. Primeiro, resiliência. Eu sei que é uma palavra meio, enfim, da moda ali. Mas para trabalhar com customer, a gente já fala isso em alguns podcasts nossos, tá? Sim, impressionante como resiliência é uma palavra fundamental para quem trabalha com customer. E acho que tem um ponto que você mencionou, que a importância do Customer Experience está na cultura. Isso está na cultura da Azul, que é ótimo, porque facilita o nosso trabalho. Mas, às vezes, assim, as pessoas se sentem tão donas daquilo, eu sei o que o cliente quer, que você sempre vai ter uma opinião o tempo todo, em todo lugar. E às vezes essa opinião é embasada, às vezes essa opinião faz sentido, e às vezes essa opinião não faz sentido, né? Às vezes o teu viés sobre aquele cenário. Né? Exato. E daí é a mesma coisa, não importa quem tem razão. Todo mundo se preocupa com o cliente, todo mundo é cliente, então o time de Customer Experience tem que ouvir isso, tem que conseguir separar essas coisas, né? Então, acho que essa questão de ser um time multidisciplinar é muito importante, de ter resiliência e paciência, porque você vai estar negociando o tempo todo. Você tem que negociar com o time de comissários, tem que negociar com o time de marketing, com a diretoria técnica, com aeroportos. Então, eu falo às vezes que a área de CX tem que ser meio suíça, assim, sabe? Tem que ser, assim, às vezes meio neutra, mas às vezes é a área que vai cobrar, às vezes é a área que vai empoderar e dar ferramentas, às vezes é a área que vai dar suporte. Então, eu acho que ter esse viés mais empático, mais resiliente, e tem que colocar a mão na massa, cara. Assim, a gente é uma área que sai muito da teoria. É legal o dashboard, é legal a jornada, é legal 1000 ferramentas. Mas se você não vê aquilo acontecendo na prática, você não está fazendo o seu trabalho. Então, são pessoas que não podem ter medo de colocar a mão na massa e tem que ir lá para a operação. Eu vivo em aeroporto, eu vivo em voo, falando com o cliente. E é engraçado que o nosso CEO, o nosso presidente, assim, se você está no avião com ele, ele vai falar com todos os clientes, né? E vai pedir a opinião de todos os clientes. E acho que isso está muito no DNA da Azul.
É uma coisa que eu faria se eu fosse CEO da Azul. Eu entraria no avião conversando com todo mundo. Eu já faço isso hoje. Você já faz trabalho sem na Azul. Não, cara, isso é legal. E daí eu lembro que eu fiz um voo, eu tava voltando numa reunião, e daí no voo tinha o presidente, o vice-presidente e o diretor de finanças, no mesmo voo. Eu falei, Não meu deveria, Deus. gente. Inclusive, não deveria. Pois é, Questão não de deveria. compliance, não deveria. Não pode. Então eu falei, meu Deus, eu vou sofrer tanto nesse voo, porque eles vão falar com todos os clientes e alguma coisa, vai ter algum detalhe que não vai... Isso faz parte, né? Mas daí todas as reclamações e assim, é meu trabalho, Você né? virou o saque ali. Exato. Fico lá sentadinho esperando já. Quantas pessoas tem hoje no time, Felipe? 11 pessoas. 11 pessoas, 11 né? pessoas. E a gente tem um total de 14 mil pessoas que trabalham na Azul. Deixa eu agora tô curiosa. Quero saber do voo com o senhor e com o vice-presidente. Foi tranquilo? Foi mais ou menos. Ah, tá. Nunca é tranquilo, né? Porque eu acho que o sarrafo na Azul é tão alto e o nosso CEO, o Johnny, sempre fala que a Azul compete com a Azul, né? Porque realmente quando a gente olha para o mercado nacional e internacional, é difícil uma companhia aérea que tenha um sarrafo de experiência como o nosso, né? Nesse voo específico, eu estava muito preocupado com o serviço de bordo, que é uma frente que a gente faz a gestão e a gente tinha acabado de mudar e resolver alguns problemas. O serviço de bordo deu tudo certo, mas a gente teve uma questão de limpeza, né? Então, o banheiro não estava muito limpo e daí você vê a complexidade da aviação. Por que o banheiro não estava muito limpo, né? Porque sem turbulência, a aeromoça não pode levantar, gente. Igual a gente, coitado. Não, e voo de 40 minutos, os caras levantaram para ir lá no banheiro. E o negócio da aviação, cara, que é um efeito dominó, assim, é um segmento muito complexo e coisas que você nem imagina influenciam na experiência. Então, assim, a Azul voa para 155 destinos hoje. 95% dentro do Brasil. Inclusive, faz um voo fantástico. Campinas, Orlando, direto, gente. Exato. Fiz esse voo ano passado. E como a gente está expandindo muito e às vezes o avião, por conta da malha, o avião não tem muito tempo em solo. Então, existe uma limpeza que a gente chama de limpeza de trânsito, que a equipe corre quando o avião pousa, faz a limpeza e daí o avião vai para o próximo voo. Então, era uma questão boa da expansão e do aumento da demanda que estava impactando na experiência. E aí, assim, a minha negociação foi com o time de limpeza? Não, foi com o time de malha e de receita. Né? Então, a gente precisa de mais tempo de solo da aeronave. Né? Então, por isso que é importante a gente conseguir circular em todas as companhias, em todas as áreas. Né? E aí é uma questão que esbarra na receita da companhia. Estou voando mais, estou fazendo mais dinheiro. Né? Porém, a experiência está sendo impactada. Uhum. Então, como que a gente pode equilibrar isso? Né? Então, eu acho que a grande questão desse voo foi a limpeza. E, obviamente, depois a gente precisou revistar esses processos, ser mais criativo, porque a Azul vai continuar crescendo, vai continuar voando, então a gente tem que adaptar aí os nossos processos para garantir a expansão da companhia e garantir a melhor experiência, né? Então, mas cada voo é uma aventura diferente, assim. Muito legal, dá para perguntar um monte de coisa, né, que a gente quer saber aqui. É isso que eu falar. Eu só queria fazer um parênteses, assim, o mercado de aviação brasileiro, ele é muito bem visto por quem entende de aviação, de aviões, assim, especificamente, porque a gente forma, acho que é o terceiro país que mais forma engenheiros de aviação. E, né, o ITA acho que é uma das maiores referências do mundo, tal. Então a gente tem engenheiro na Rússia, nos Estados Unidos, tal, a galera fazendo aviões. Você é engenheiro de aviação ou de aeronáutica? Eu não sei. Também, não sei. De aeronaves, né? Engenheiro de aeronave. E, então, se você é engenheiro e está ouvindo esse podcast, coloca aí nos comentários. São 3 pessoas de humanas aqui. Mas eu vi esse dado esses dias. Tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade também, que é um pouco da geopolítica, que aí elevou preço de combustível, impactou em precificação, e aí a galera cai em cima de vocês, né? Vocês do mercado todo. E aí tem o lance da mala, né? Que eu acho que deve ser o maior desafio hoje, assim, porque todo mundo tá falando desse negócio. E eu fico pensando assim, né? Agora vocês têm aquela fila digital, assim, que eu acho que daí organiza muito. Eu adoro aquele negócio. O tapete azul. O tapete azul. Mas eu sempre pensava assim, cara, eu levanto antes que todo mundo para garantir que eu vou conseguir ir com a minha mala, porque eu gosto de sair rápido, não gosto de esperar a esteira, assim, em voo local. Ou eu fico sentado, né? A pessoa fala, quem fica em pé é bobão, né? A galera que fica sentada que é espertona. E aí tem um lance que daí agora todas as companhias estão cobrando, tal, né? Como que... Eu sei que esse é um assunto um pouco, né, mais polêmico e tal, mas como que isso está sendo tratado na Azul hoje? Negócio de, levar mala não pode, porque a impressão que a gente tem hoje é que daqui a pouco só vai poder ir com mochilinha, né? Então... Culpa do corpo. Culpa do corpo. Essa questão da mala...
ela é polêmica e ela é complexa, né? Porque ela esbarra em vários aspectos da operação que às vezes o cliente não sabe, né? Então, a quantidade de malas que você leva no avião, ali no BIM, ela vai impactar no peso da aeronave. Isso no impacta... consumo de combustível. Exato. Eu sim, já perguntei pro... É. Já perguntei sobre isso. Então, e tem isso... mais uma questão que eu acho curiosa sobre malas. O limite da bagagem, não é porque, tipo, só a questão do peso e, claro, do consumo de combustível, mas também tem uma legislação trabalhista que fala quanto uma pessoa sozinha pode carregar de peso no trabalho. Então, as malas respeitam esse limite porque tem que colocar 1 ou 2 pessoas para despachar todas as malas. Nossa, você tá sabendo bastante, Eu hein? pergunto tudo, amigas. O jornalista por apurou, curiosidade, fez a eu vou apuração. perguntando tudo. Então, eu acho que tem algumas questões. Tem essa questão do peso da aeronave, que impacta no consumo de combustível, impacta na segurança, né? Porque se a aeronave ficar muito pesada e o combustível foi calculado de outra maneira, isso pode impactar na autonomia da aeronave. Tem uma questão que se a aeronave estiver muito pesada, a gente tem que tirar cliente, né? Porque a aeronave vai ficar pesada. Então, assim, a gente prefere levar cliente do que dar preferência para mala, né? E tem uma questão também que você sabe que tem muito cliente que vai ser espertinho, que vai levar 1, 2, 3 volumes, e daí tem algumas ferramentas que a gente usa para impedir que isso aconteça, né? Tem o tapete azul, né? Que é uma maneira de organizar o embarque, e daí, assim, não adianta todo mundo levantar e ficar na fila, porque tem uma lógica. Essa lógica, ela tem 3 objetivos. Primeiro, proporcionar a melhor experiência para o cliente, porque o embarque vai ser mais organizado, e a gente tem números que provam que o tapete azul tem um impacto na experiência, então a satisfação dos clientes que embarcam com o tapete é 6 pontos maior do que os clientes que embarcam sem o tapete. Tem uma questão da lógica também, porque de acordo com aquela fila que o tapete calcula, a acomodação dentro da aeronave vai ser mais rápida, e então a decolagem vai ser mais rápida. E tem uma questão também que foi importante para a gente durante a pandemia, que era manter o distanciamento social, e o tapete garante isso, né? Então, o tapete é uma ferramenta que a gente usa para organizar isso, e falando de projetos que não deram certo, a gente fez um protótipo para usar o tapete para ver o tamanho da mala, né? Para entender se aquela mala ela é adequada para ir no BIM. Então, o tapete é uma tecnologia de projeção mapeada, então, basicamente, você colocava a mala na projeção, e o tapete avisava se estava ok ou não. Só que era uma experiência ruim, porque o tapete ficava vermelho, o cliente estava ali duro, né? no momento do embarque. Assim, a tecnologia funcionou, mas não era o estilo da Azul, né? Eu acho que tem algumas questões também do OPA, né? E daí, na área de embarque, os tripulantes abordarem esses clientes que estão com mala fora do padrão e convidar esse cliente para despachar sem custo. Porque daí, às vezes, o cliente quer muito levar a mala dele, mas se ele vê que ele está ganhando uma coisa grátis, daí tem a psicologia do negócio, né? Ele, puta, isso é uma vantagem maior. Então, ele despacha. E tem a questão também dos tripulantes dentro da aeronave ajudarem na acomodação da mala. Porque se tem muito cliente com mala fora de padrão, a tripulação vai demorar muito tempo acomodando a mala, e isso vai atrasar o voo. Então, assim, como eu falei, um castelo de cartas. É um negócio muito doido, gente. Então, assim, a política da Azul hoje é não cobrar por essas malas aí que o cliente pode levar, que está dentro do padrão, porque a gente entende que é algo importante para a experiência. Em termos de receita, não seria algo tão relevante nesse momento, eu falo nesse momento porque tudo muda, e o nosso desafio é empoderar a tripulação para construir essas etapas durante a jornada para identificar clientes que estão com mala fora de padrão, oferecer uma vantagem para ele, para que ele despache essa mala, né? Mas a gente tem muito cliente espertinho, né? E que leva a mochila, a mala, o berimbau, a gaiola do periquito, etc. O berimbau já vi. Surf é clássico, né? As pranchas. Mas já vi uns instrumentos também musicais muito grandes. Que você olha e fala, gente, acho que é um violoncelo, sei lá. Mas aí a galera da tripulação... Aí você vai lá e pergunta, né, Lu? O que você tá levando? Eu sempre pergunto tudo. Outro dia eu perguntei por que estava embarcando, por que estava desembarcando 3 e 3, né? 3 da frente, 3 de trás. Aí a aeromoça falou, não, porque a gente tem que equilibrar o peso para não empinar a aeronave. Exato, pitch up. Isso se chama pitch up, o termo técnico para isso. Quando a aeronave fica desbalanceada e daí você arranha a funilaria da aeronave, é uma treta. Você manja muito. Eu pergunto qualquer coisa que
eu tenho curiosidade. E nessa vida é uma coisa que eu aprendi que a gente não pode ter medo de perguntar. Muito bom. Ô, Fê, eu tenho uma pergunta agora mais técnica sobre CX mesmo. Tem até uma piada, assim, um meme que sempre volta, que é aquele negócio, quem é Platinum Plus, não sei o que e tal, daí o cara vai falar... Esse é ótimo. Quem você é? Eu sou pedido. Exato, é a cara de um cara triste, assim, que ele não tá sendo chamado em nenhum momento. Isso é um pouco de recorrência que a gente vê muito em CS, né, que é o nosso know-how aqui, meu e da Lu, de vocês conseguirem, né, sei lá, pegar assinatura, pegar fidelidade e tudo mais, e aí você não desenha só a jornada específica daquele voo, né, do momento que a pessoa sai da casa dela, chega no aeroporto e tudo mais, mas também uma jornada de longo prazo, né, de fidelização, de renovação de um contrato, de indicação e etc, de expansão, né, upsell, sei lá, ela pode entrar numa sala, pode comprar coisas dentro da aeronave. Então, como que essa jornada mais estratégica, assim, mais de recorrência é pensada lá na Azul? Inclusive, eu estava numa reunião ontem falando sobre isso, assim, qual que é a questão da fidelização, né? Que na Azul a gente tem dados que mostram que o cliente fidelizado, né, do Tudo Azul, que é o cliente diamante, o cliente safira, daí tem todos aqueles termos, ele gasta cerca de 20% a 30% a mais dentro do ecossistema da Azul, né? Então, um cara que vai comprar um pacote no Azul Viagens, é um cara que vai ter uma recorrência maior na compra de passagem, então, assim, é um cliente realmente que dá um retorno maior para a gente. Então, é muito importante para a gente oferecer um ecossistema de vantagens para fidelizar aquele cliente. Isso passa pela experiência dele com a Azul, porque a porta de entrada para esses programas de fidelidade é a experiência com a companhia, né? Então, se você voa pela primeira vez com a Azul e teve uma má experiência, muito provavelmente você não vai ser um cliente Tudo Azul. Eu acho que passa também por um ecossistema de parceiros e marcas externas que vai oferecer vantagens além da aviação, que é uma coisa que a gente em CX atua, né? Então, eu tenho uma coisa muito frequente para mim é reuniões com outras marcas para a gente tentar atrair parcerias para essas marcas entrarem no ecossistema da Azul para incrementar a nossa jornada e oferecer uma vantagem para um cliente mais fiel. E também é um equilíbrio, cara, muito tênue, né? Entre você oferecer vantagens para esse cliente sem necessariamente criar uma hierarquia clara de clientes, né? Então, falando um pouquinho da nossa cozinha, eu estava numa reunião com o pessoal do Tudo Azul em relação ao nosso lounge, a nossa sala VIP em Viracopos. É da gestão de experiência do cliente. E daí aqueles problemas bons, né, que a gente tem que resolver. A gente está expandindo muitos voos internacionais e a sala está ficando completamente lotada. Não, né? Aquela sala maravilhosa. Eu sigo um blogueiro, estava lá ontem. Legal. É porque eu adoro viajar, né? Então, além de fazer perguntas, eu sigo os blogueiros que viajam bastante. Sim. E ele falou, gente, eu tô muito feliz, porque depois de muitos anos, eu tô aqui na sala VIP da Azul, no Azul Lounge lá, e tá lotada. E aí, que bom, significa que o nosso negócio, enfim, aqui tem uma agência de turismo, inclusive. Ele falou assim, eu tô vendo que o nosso negócio tá 100% a todo vapor de novo, sabe? Sim, sim. Então, é bom que tá lotado, né? É um bom sinal e a gente comemora que é recorde de acesso, mas às vezes isso esbarra na experiência, né? Na semana passada eu passei 3 horas na sala lá e aí chega um momento que ficou muito lotado e daí a experiência para o cliente, inclusive para o cliente diamante, para o cliente mais fidelizado não fica boa. Então, em aviação é uma linha muito tênue entre geração de receita, eficiência versus experiência. E aí, o que a gente se debruçou em cima daquilo e a gente percebeu que talvez as regras para os clientes mais fidelizados estava muito ampla, né? Então, o cliente podia entrar com o acompanhante com a família, que é muito ampla, assim, só a gente fez o benchmark, só a Azul faz isso. É uma vantagem boa para o cliente? Porque eu coloco minha família inteira sem pagar, mas a partir do momento que eu faço isso e tem fila no banheiro, assim, qual que é a vantagem? A experiência não é boa. A experiência não é boa. Então, é sempre uma questão que a gente tem que revisitar o tempo todo, porque é uma linha tênue entre a eficiência, a experiência e a geração de receita. Então, a gente teve uma reunião muito boa com o pessoal do Tudo Azul. Tudo Azul acho que é uma unidade de negócio muito importante para a Azul. E até adiantando umas coisas para vocês também do nosso planejamento. Pra quem gosta de viajar, gente, vai agora, hein? Vai ser uma prioridade para o Customer Experience da Azul olhar para o Tudo Azul esse ano. Então, a gente vai ter muita novidade aí no programa de fidelização da Azul. E assim, é aquela coisa, é um cliente muito valioso, é um cliente que gera recorrência, é um cliente que voa, o lifetime value dele é muito alto. E a gente tem que proporcionar a melhor experiência para ele, partindo do sarrafo muito alto. Mas, de novo, como eu falei, acho que a aviação é um castelo de cartas, né? São coisas que... São detalhes muito pequenos que vão se acumulando e podem gerar uma experiência ruim.
Né? Então, nesse caso, assim, é vantagem para o cara entrar e colocar a família inteira grátis, mas a partir do momento que isso proporciona uma experiência ruim, não é mais, né? Então, daí houve uma discussão muito bacana, muito acalorada com o pessoal do Tudo Azul para a gente chegar à conclusão, porque o nosso foco é a melhor experiência para esse cliente, que é muito valioso também, né? E é um espaço físico, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, exato. É uma limitação física. Não tem como... A gente já estudou, expandir a sala e não tem espaço no aeroporto. Simples Ele é assim. recém-reformado aquele... Recém-reformado, e a gente já expandiu a sala, né? Então, é uma sala muito grande, né? Mas são problemas bons, né? Sim. Porque eu acho que a aviação está se Reflexo recuperando. da recuperação do mercado. E daí a gente esbarra na experiência. Então, a gente sempre tem que se equilibrar entre esses dois lados, de eficiência operacional e experiência, né? E eu preciso falar agora um A, porque eu tô aprendendo muito com o Fê aqui. Fê, acho que a gente vai precisar te chamar de novo. A Lu Sempre que é fico com esse viciada. gostinho. Eu quero mais. Eu sou viciada em aviação e eu quero fazer mais perguntas, mas eu não Não, sei pois se é, tá eu percebi, você acabando. sabe de muita coisa. Sei, por exemplo, É. eu sei que se você tem o cartão da Azul e acumula pelo menos 50 mil pontos no ano, você faz 2 upgrades por executiva. Gente, Isso, Eu acho que sei, vou alguém vai abrir uma área de CS na Azul e vai tentar te roubar da Não, Azul. gente, eu juro pra você, se tem uma coisa que eu gosto é viajar e de planejar, enfim, de entender a lógica das coisas. Eu faço isso não só para aviação, né? Eu sou piloto, eu fico fazendo perguntas também, enfim. Não, e Legal. a hora que o aeroporto tá caótico, sei lá, choveu, aconteceu alguma coisa, aí você fica pensando, meu, e o engenheiro que tá pensando em qual aeronave entra primeiro, Isso, sabe? é isso. Não. Não, é um segmento muito dinâmico, assim, você não tem férias. Nas férias, na verdade, é o período de alta, é o período mais movimentado pra gente. Muita coisa acontece o tempo todo, mas é uma coisa muito bacana para quem trabalha com CX, que o resultado do seu trabalho você vê no dia seguinte, na prática, assim, se deu certo ou se não deu. Então, isso traz muita satisfação pra gente, porque a gente vê um impacto positivo que o nosso trabalho tem na vida dos clientes. Aí, isso eu acho que é muito legal. E eu acho que essa é a minha última pergunta para você mesmo, Fê. Como é que a gente, para você deixar aqui, né, uma frase, um conselho para quem está na carreira de CX, como é que você faz para ter espaço numa companhia, como hoje vocês têm aí como time de CX, e para entregar isso que a Azul entrega, que é tão brilhante? Uma frase. Não, você pode falar várias. Aqui a gente Uma dica aí, flexibiliza, Uma é dica, cara, uma dica para quem quer trabalhar com CX. O primeiro ponto que eu acho que é profundidade. Isso é muito importante para a nossa carreira. Porque eu acho que a carreira de CX e o ecossistema de CX está passando por uma curva que o mercado de publicidade passou, né? Que está entrando na moda, está super aquecido. E eu acho que as pessoas, de fato, eu acho que tem várias ferramentas, tem jornada, tem vários termos em inglês que a gente pode usar, mas é muito importante o profissional, a pessoa que quer trabalhar com isso, entender do negócio, entender quais os problemas, a dinâmica do negócio, porque a gente estava falando de CX, mas a gente ficou 80% falando do ecossistema pessoas, de aviação. ecossistema de aviação. Exatamente. Porque isso influencia o CX, né? Então, acho que profundidade é muito importante. Então, você pode estudar, você pode conversar com profissionais de CX. Eu acho que uma coisa muito bacana do segmento de CX é que os profissionais são muito gente boa, assim, são muito acessíveis. E vindo do outro mercado de publicidade, que é mais de clubinho, eu senti muito essa diferença, né? Então, eu acho que se você tiver a abordagem certa, se você for respeitoso, mandar uma mensagem ali no LinkedIn para qualquer profissional que você acha bacana, esse profissional vai ter maior prazer de tomar um café com você, né? E de te falar um pouquinho do segmento. Aborda na aeronave, né? Sim, exatamente. Fala com o piloto, e aí? Exato. Como assim, eu nunca entrei na cabine de voo ali, assim, para poder perguntar para eles para quem serve aqueles botões todos, mas vai ser o próximo passo. Não faça isso durante o voo, por favor, que senão você sai presa da aeronave. Tem que aeronave. perguntar para eles, você pode entrar, que tem que liberar a aeromoça. Exato. Ali quando o avião em solo... Vendo, no último voo que eu fiz internacional, a aeromoça levou umas crianças. E minhas filhas, né, tenho 2 crianças, para quem não sabe, eu nunca levei as crianças para ver a cabine. Não, em solo é tranquilo. Se você voar com a Azul, fala com a comissária, fala que é o sonho da sua filha conhecer o cockpit ali, que você vai ver, vai ser a maior festa, sua filha vai ganhar um certificado de primeiro voo, vai tirar foto com a comissária. Olha, que legal, gente. Felipe vai levar a gente em Viracopos. Sim. vai Eu preciso levar vocês conhecer para um a hangar, estrutura, cara. O hangar é muito legal, que é o estacionamento dos aviões, lá perto de Viracopos. Mas chama uma turma que gosta de responder perguntas. Boa. E você pode, nesse dia do hangar, colocar o avião da Disney lá decorado. Sim, podemos providenciar, exato. Mas eu acho que a dica é essa, é profundidade, assim, é estudar, é muito legal que o segmento de CX está aquecido, tem um hype, mas e além do hype, porque o hype é momentâneo, né? E o lastro que você cria, o conhecimento e a experiência que você tem, isso não passa, né? E a gente está falando de Customer Experience, tem o Employer Experience que está super bombando e mais para frente vai ter outro Experience
mas eu acho que o lastro, o conhecimento e a capacidade de resolver problemas e conseguir concatenar essas histórias, eu acho que é essencial para qualquer profissional, né? Então... E é um pouco disso o nosso propósito aqui no Momento UOL, né? A gente tentar aprofundar um pouco mais nos cases sim. fazer com que vocês contem realmente os bastidores. Hoje eu acho que foi bem massa, assim, né? O Felipe honrou o nome da nossa temporada. Grandes nomes. Grandes nomes. Vocês falam isso pra todos. Tô brincando. Não pra todos, mas pra alguns, tá? Pra A gente é muito alguns. fã de quem a gente tá convidando, viu, Fê? Legal. Acho que tem uma coisa muito legal, que você falou do senso de comunidade, a gente tem contato com 90% das pessoas que estão vindo aqui no podcast, né? A gente já pediu ajuda, já pediu conselho, já pediu dica. Isso já é falou muito assim, legal, cara. Então, assim, ó, essa primeira temporada, que a gente podia chamar grandes amigos, grandes nomes, tá de peso. Isso é muito legal. É uma comunidade muito acolhedora e o pessoal se ajuda muito e isso realmente é um diferencial, acho que, da comunidade de CX aí. Legal, e a oportunidade para a gente se encontrar mais agora, depois da pandemia, tá ficando cada vez mais legal, quente, né? Legal. E é isso, né, Lu? É isso, simbora. Gente, eu quero, de novo, abrir aqui o caminho para as pautas e para as sugestões de convidados da próxima temporada. Quem vocês querem ouvir, que mercado que vocês gostariam de aprender mais, que temas que aí são cabeludos no dia a dia de vocês. Então, comentem aqui para que a gente possa organizar para os próximos entrevistados. Exatamente, deem os feedbacks aí, né? Gostei disso, gostei daquilo e tal. Sigam a gente no Spotify, né? Cliquem lá no botãozinho de seguir para vocês receberem todos os episódios. No YouTube também, né? Sempre tem no YouTube o episódio completo, então vocês podem ver na íntegra, coloca ali um 1.2, 1.5. Assim, ouvir a Lu no 1.5 é quase impossível. Mas dá. Dá. Aqui dá. No dia a dia não dá, não. Exato. E mandem para os amigos. 1.5, gente. Eu me ouvi, parece aquele... Eu falo, meu loucura. Deus, gente. Eu já tentei. E envie para os amigos também, né? Compartilha com o pessoal do time, manda no Slack, no Teams aí para todo mundo ouvir e conseguir entender e participar aqui da história da Azul com a gente também. Tá bom, gente? Então, obrigado, até o próximo episódio e é isso. E brigadão, Fê. Valeu, gente, pelo convite. Acho que o tempo passou muito rápido. O papo foi muito bom. E quando vocês quiserem me receber de novo, estou à disposição. A gente vai querer fechar uma recorrência, enfim, você vai ser o nosso platino. Boa. Valeu. Obrigado, pessoal. Safira. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que vai ouvir aí. Valeu pelo convite. Valeu. Tchau, gente.